Eu queria compartilhar com os irmãos da palavra de Deus nesta manhã. Os irmãos podem ir adiantando a nossa... Muito bem. Eu trouxe uns slides. Antes de compartilhar, eu queria só centralizar os irmãos, ou deixar os irmãos cientes do nosso campo, né? Da nossa região onde nós estamos atuando. Então a gente, como eu disse, começou com Márcia e eu, e Nossa Senhora Aparecida, e hoje nós somos bases missionárias. Nós temos a base 1, ali em Nossa Senhora Aparecida, na Missão Batista Rota do Sertão, que é uma revitalização da igreja plantada ali por irmãos que foram naquela região, São Miguel do Aleixo, nosso primeiro campo, né? Plantaram a semente e nós estamos trabalhando e regando essas sementes. Há mais de 10 anos atrás isso aconteceu na região, missionários norte-americanos, irmãos desta igreja. Irmão, se eu for falar o nome, citar o nome de alguns irmãos que até hoje são envolvidos conosco em algum tipo de parceria, posso estar cometendo a falha de deixar de falar algum nome, tá bom? Mas eles sabem, eles estão conosco na caminhada. Então, nós já estamos avançando com as radicais, as 3 meninas lá no povoado Algodão, que é um projeto, né, de multiplicação da Missão Batista Rota do Sertão. A Missão Batista na Lagoa, é uma plantação de uma igreja batista naquela região. E já estamos chegando na base 3, em Nossa Senhora da Glória, capital do sertão. É uma plantação onde nós já estamos trabalhando através dos pequenos grupos multiplicadores. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então essa é a região, né, onde nós estamos trabalhando. Deus tem nos abençoado a avançar com a pregação do Evangelho ali, entre o final ali do Agreste Médio e começando ali no Alto Sertão. Temos dado apoio à Feira Nova, que é uma congregação da Igreja Batista Memorial aqui de Aracaju, os irmãos conhecem bem, e também Monte Alegre, dando um apoio ali na congregação batista em Monte Alegre. Esses são os campos que nós estamos trabalhando. Mas é evidente que a nossa mensagem hoje, a nossa reflexão, ela se refere a algo muito maior, né? Nós não estamos aqui pensando apenas no nosso campo, mas com uma visão mais ampla, assim como o Senhor Jesus, de trazer uma reflexão para nós, nesta manhã, da necessidade de expandirmos ainda mais a pregação do Evangelho em outras regiões. Nós vamos apresentar dados, não é? Porque é uma missão que o pastor Edson me deu, eu não posso falhar com ele nisso, e vamos meditar na palavra de Deus. Pode passar, por gentileza, já lemos o nosso tema, não é? E a nossa divisa, que está em João 4:35, parte B, que diz assim: e Jesus disse, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. E outras versões, outras traduções estão brancos para a colheita. Eu queria que os irmãos pensassem comigo nesta manhã em algumas questões que nós precisamos pensar como igreja do Senhor, a partir dessa igreja que é uma plantadora de tantas outras igrejas que abençoam o solo sergipano. Com certeza muitas filhas partiram primeiramente da PIBA, né, da primeira igreja batista aqui de Aracaju. Eu queria que nós pensássemos a partir desse versículo, a parte B desse versículo, aquilo que o Senhor Jesus quis dizer. Quando a gente se reporta ou se refere ao Evangelho de João, principalmente no capítulo 4, quanta preciosidade nós aprendemos. Principalmente no que se refere à divindade do Senhor Jesus. Mas importante também pensarmos, irmãos, que esse versículo, ele está ligado a uma série, né, ou conectado a uma série de outras passagens ou mensagens que a gente precisa ler um contexto todo para entender. Por exemplo, nós lemos esse trecho no capítulo 4, mas no Evangelho de João, capítulo 3, é onde começa, não é, a dinâmica daquilo que o Senhor Jesus queria ensinar aos seus discípulos e, com certeza, à sua igreja. Então, partindo desse pressuposto, dessa parte B do capítulo 4 do Evangelho de João, nós lendo, né, o contexto inteiro, nós temos uma conversa específica, um encontro específico, que começou no capítulo 3. Se você voltar à sua Bíblia, uma folha anterior, queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, não é? Aí no Evangelho de João, no capítulo 4,
para a gente refletir nos minutos que nós temos, algumas questões fundamentais para nós como igreja. No capítulo 3, o evangelista João nos apresenta uma conversa de Jesus, um outro encontro de Jesus, dessa vez com Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, não é? Em matéria de teologia, ele era uma referência. Este homem procurou o Senhor Jesus às escondidas, à noite, e ele só tinha uma indagação: quem era Jesus? Ele queria saber quem era Jesus. No capítulo 4, onde nós lemos aqui a nossa divisa, Jesus está em um outro encontro, em uma outra situação, dessa vez conversando com uma mulher de Samaria. Digamos que são duas coisas bem distintas, não é? Um mestre da lei, um doutor, em que Jesus conversou com ele, buscando ali ter um relacionamento, uma conversa. Depois, com essa mulher de Samaria, que estava, digamos assim, se fosse nos termos de hoje, em vulnerabilidade social. Uma mulher à margem da sociedade, que não era letrada, não era teóloga, nada disso. E ao meio-dia o mestre estava conversando com ela. Primeira coisa que a gente pode pensar é como isso acontece. Acontece, meus queridos irmãos, porque essa é a dinâmica do Evangelho. Isso só é possível por causa dessa dinâmica da busca e da procura do Senhor Jesus, que nos mostra que Deus não vê as pessoas como nós vemos, não é? Ou não vê as pessoas pelo que elas representam. Jesus quer nos ensinar que as pessoas precisam ser vistas, acima de tudo, com amor e com igualdade. Amém? Isso aconteceu com Nicodemos, isso aconteceu com essa conversa com a mulher samaritana. A divisa da nossa campanha, ela, como disse, está conectada a vários acontecimentos e sequências quando você mergulha na leitura do Evangelho de João. Essa divisa nos remete à ceifa, mas também à colheita. E toda a temática do culto hoje foi voltada para isso. Mas assim, especialmente, o seu conteúdo está dentro da história de um encontro com o Senhor Jesus, com uma mulher, um encontro do Senhor Jesus com uma mulher samaritana, que nós nem sequer sabemos o nome dela, a Bíblia não fala, mas que trouxe, de fato, muito ensinamento à igreja do Senhor. Sabemos que, historicamente, havia uma dificuldade, não é? Entre judeus e samaritanos. Os judeus chegaram a considerar os samaritanos pagãos, mesmo eles sendo parte do seu povo. É bem verdade que nós não abordaremos aqui, de fato, a conversa, não é, que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana. Nós podemos refletir em um outro momento nessa história. Mas nós vamos analisar alguns versículos anteriores dessa narrativa do capítulo 4, onde nós vamos ver, a partir do verso 27, olha aí na sua Bíblia, os discípulos voltando da cidade, onde a princípio chegaram ali com o Senhor Jesus, mas foram comprar alimentos. E ao retornarem, eles ficaram admirados, porque Jesus estava quebrando ali paradigmas que foram estabelecidos por conta do tempo, não é? E da história entre os dois povos, da tradição. Jesus estava conversando com uma mulher de Samaria, e aí o verso 28 vai dizer que ela reconheceu, por meio do diálogo com o Senhor Jesus, quem ele era. Jesus era o Messias prometido, e aí isso impactou tanto a vida daquela mulher, que ela largou o seu cântaro e foi à cidade, impactada, espalhar a notícia, espalhar as boas novas. O versículo 31 nos diz que Jesus percebe, através da conversa dos discípulos, a falta de visão que eles tinham. Mas uma visão humana, não, uma visão espiritual. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus caminhou com seus discípulos, não é?
ensinando a eles, e tudo que o Senhor os fez participar era didático, era para que eles aprendessem. E aqui não é diferente. Verso 32, acompanhe na sua Bíblia aí, vai nos trazer uma resposta de Jesus ao que eles lhe disseram. E vai nos revelar coisas importantes. Por exemplo, vai nos revelar um contraste entre a visão que Jesus tinha, sobretudo com aquela mulher samaritana e o povo de Samaria, e a visão dos discípulos. Veja o verso 33, o que é que diz? Os discípulos diziam então, uns aos outros, Jesus deu uma resposta para eles, não se importando com a questão do alimento material que eles foram buscar. E aí eles pensaram entre si. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Os discípulos estavam ainda com a sua visão fechada ou turva, não é? E eles estavam preocupados com a questão material. Quando chegaram a ver o Jesus conversando com aquela mulher, os versículos anteriores, não é? Vão nos dar conta de que muitas coisas maravilhosas foram ditas. Jesus formou um relacionamento com aquela mulher e as conversas, as perguntas que ele fazia com que ela fosse cada vez mais entendendo, não é, a dinâmica da conversa que Jesus teve com ela. E interessante que os discípulos foram até a cidade buscar alimento físico, enquanto Jesus, o Filho de Deus, estava trabalhando ali questões espirituais. E aí, o verso 34 é chave para nós, irmãos. No verso 34, eu vou ler aqui para os irmãos, diz assim: disse-lhes Jesus, sobre a comida, né, que os discípulos achavam que ele tinha até comido enquanto eles estavam fora, eles foram comprar o alimento. Disse-lhes Jesus, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí, nós lemos o verso 35, que é justamente o que aconteceu anteriormente para que a gente pudesse ter como uma divisa, uma base bíblica para a nossa campanha desse ano. A palavra de Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, no verso 34, revela o seu principal objetivo e preocupação. Ele veio cumprir rigorosamente a vontade do Pai. E Jesus considerava a sua missão tão importante, que era mais importante para ele do que comida e bebida. E os discípulos não entendiam nada, não entenderam nada naquela hora. O plano divino e a vontade do Pai devem também ser os objetivos e a principal preocupação para a igreja dele nos dias de hoje. Amém, irmãos? Existem aqui algumas atitudes que se referem à colheita. E eu queria compartilhar com os irmãos, a partir do contexto dessa história, ou do que o Senhor quis dizer nesta manhã, para que nós possamos pensar em algumas atitudes, não é? Que correspondem à colheita. Nós recebemos aqui um presente maravilhoso da igreja, que já são os frutos maduros, mas eles precisaram ser plantados antes e até colhidos para chegarem até aqui. Quero dizer para os irmãos que uma das atitudes que nós precisamos fazer para que tenhamos uma colheita, e se de fato a convenção, não é, traz essa ideia de uma grande colheita, o tema é tempo de colher, eu vou. Se de fato queremos agir assim, pensando assim, queridos irmãos, a primeira atitude que nós temos que fazer é falar de Jesus. Essa é a primeira, primordial. Será que eu e você estamos nos comportando, analisando esse texto como a gente trouxe aqui,
as atitudes dos discípulos com a atitude de Jesus diante dessa situação? Será que eu e você, será que a igreja do Senhor hoje, não é, estamos nos comportando com as atitudes semelhantes a Cristo ou semelhante às atitudes dos discípulos? A proposta da Convenção Batista Sergipana é muito pertinente nesse tempo, porque se queremos ter uma grande colheita, precisamos primeiro plantar e semear. Eu queria pensar com os irmãos em algumas atitudes que não pode faltar para nós, que faltou nos discípulos para termos essa grande colheita. Pode passar a próxima tela, por gentileza. A primeira atitude é a atitude de compaixão. Já foi falado aqui até na apoteose mesmo, na abertura do culto. E também já foi lido na abertura um versículo que fala sobre isso, em Mateus 9, 35 a 38. Se você é como eu, uma pessoa que estava nas trevas, fazendo coisas erradas, distante dos olhos do Senhor, quando eu recebi Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, e eu entendi o amor de Deus, aí sim, somente quando eu entendo o amor de Deus por mim, eu volto esse amor para Ele, é que eu consigo amar o próximo como de fato ele precisa ser amado. Isso é demonstrado nessa atitude de compaixão. A primeira coisa que a gente precisa pensar nesta manhã: a salvação, queridos irmãos, é primordial. É a primeira coisa, já foi falado isso aqui também, não é? Talvez não. Eu entendo que a primeira coisa que a igreja do Senhor deve dar importância, deve trazer como uma prioridade para a sua vida. Aquilo que de fato nos motiva a viver a vida cristã é a salvação. Então eu preciso desenvolver e praticar essa salvação. Aquela mulher, quando entendeu quem Jesus era, para ela entendeu que somente aquele Messias, não é, o Messias prometido, poderia dar aquela água viva, e está no relato, vocês podem ler, não é? Depois com mais calma, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, que é o centro aqui da nossa reflexão nessa manhã. Quando ela entendeu isso, que Jesus poderia dar uma água viva para ela que jorrava para a vida eterna, ela entendeu que jamais ela teria sede, ela entendeu o plano espiritual, diferente dos discípulos que estavam preocupados com o alimento físico. Ela entendeu, agarrou essa verdade para ela e correu para compartilhar com todos daquela cidade. É interessante, irmãos, voltem um pouquinho aí no capítulo 4, veja o verso 4 do capítulo 4. O verso 4 vai começar dizendo que era necessário eles, Jesus e os discípulos, atravessar a província de Samaria. Nós que já fomos salvos, somos lavados pelo sangue de Jesus e entendemos o plano divino de Deus para nós, nós cremos que havia pelo menos ali mais duas possibilidades para que Jesus e seus discípulos saíssem da Judéia para chegar até a Galileia, sem passar por Samaria. Mas esse texto, para nós, nos permite entendermos que Deus já tinha traçado tudo aquilo que ia acontecer desde a eternidade. Amém, irmãos? Nós podemos pensar num atalho de Deus. E Jesus foi usado por Deus para chegar até aquela mulher que alcançou uma cidade inteira. Jesus se compadeceu dos samaritanos e não levou em conta as diferenças históricas que havia entre eles. Por quê, irmãos? Só por causa de uma coisa: todos precisam de salvação, amém? Então a primeira atitude que eu e você devemos levar em consideração é essa. Uma segunda atitude que a gente pode pensar, ainda nessa narrativa, é a atitude da urgência. Eu queria mostrar umas fotos, você pode passar a próxima tela, em que os nossos radicais têm pregado o evangelho naquela localidade, naquela região. Nós temos aqui, irmãos,
a abertura de um trabalho pioneiro que começou há um tempo atrás, mas que está se desenvolvendo. A primeira foto que vocês veem aí é a plantação da Missão Batista da Lagoa, no povoado Algodão. Um povo, irmãos, esquecido na zona rural de Aparecida, mas que as nossas radicais estão pregando o Evangelho para aquele povo, e pessoas têm aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém, irmãos? Nós temos lá, irmãos, relatos das meninas que não vieram hoje, de pessoas que ficam esperando as visitas delas à tarde para receber apenas um abraço. E o pastor Paulo sabe que o trabalho de plantação, os irmãos são pioneiros em plantação de igreja, ele não acontece do dia para a noite, é uma plantação. Você está ali plantando aquela semente, vai regando, vai trabalhando, né, as questões da evangelização. Precisamos, irmãos, como batistas sergipanos, termos urgência no que foi falado aqui também, na evangelização. Trabalhamos a visão de igreja multiplicadora. Lá embaixo nós teremos um stand, onde a gente traz uns livros, não é? Nós somos os missionários multiplicadores de missões nacionais aqui no estado de Sergipe. Então converse conosco, se você quiser saber como funciona essa dinâmica. Os radicais, eles têm uma rotina, eles acordam, né, fazem seu devocional, tomam seu café e vão para as ruas e para os povoados pregar a palavra de Deus. Pode passar a próxima tela. Pessoas têm sido alcançadas. Nós temos ali no meio, na foto central, só para registrar, o Aguinailton participando do aniversário do Charles. Quem é o Charles, irmãos? O Aguinailton está lá, Vida na Vida com ele, fazendo, junto com o Rony Mário, a dupla ali, em Aparecida, e o Evangelho tem sido pregado. Pode passar a próxima foto, queridos irmãos. Temos mais trabalhos, evangelização através da capelania escolar nas escolas, evangelização com a nova geração, grupos de embaixadores do rei, sendo trabalhados para serem formados naquela região, irmãos, amém? Pequenos grupos nos lares, os relacionamentos têm acontecido, porque nós entendemos a urgência da nossa missão. Somente quando reconhecemos a importância da evangelização, nós percebemos a necessidade da urgência da pregação do Evangelho. E os irmãos estão lá conosco, quando nos apoiam, quando oram por nós, quando investem no campo missionário. Há um dado muito interessante, irmãos, que diz assim que um total de evangelizados no estado de Sergipe é de menos 8% da nossa população. Será que a Igreja do Senhor precisa ter urgência na sua missão? Estamos entre 3 estados menos evangelizados do Brasil, e Jesus nos manda, na nossa divisa, levantar os olhos. Levantem os olhos. Fiquem atentos ao que está acontecendo. É uma urgência da igreja, irmãos. Nós precisamos ir. Erguendo os olhos, indo. Mateus 28, 18 a 20, é o texto da grande comissão. É o texto clássico. Que é interessante que, como textos missionários, não é? Como o texto da grande comissão, nos conectam a Atos capítulo 1, verso 8. E depois o capítulo 1 ao capítulo 7 e capítulo 8 do livro de Atos, que vai tratar da ordem do Senhor Jesus, depois da descida do Espírito Santo, em Atos 2, sobre os discípulos espalharem o seu evangelho, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e hoje, confins da terra. A Bíblia está toda conectada. Terceira e última atitude nessa manhã para nós pensarmos. O Senhor Jesus nos manda abrir os olhos. A atitude da atenção. Levantem os olhos, pois eles estão brancos para a colheita. Jesus não esperou, irmãos, pelos discípulos para ir até Samaria. Até porque se ele fosse fazer isso, isso não tinha acontecido. Porque na mentalidade deles, o povo de Samaria não precisava de salvação. Mas Jesus chegou lá. Enquanto eles estavam preocupados com comida, Jesus estava lá compartilhando o pão do céu. Aquilo que ele compartilhou conosco, ele manda, não é? Não é um pedido. Essa música é muito bonita, mas ela diz assim:
o mestre nos chama a participar. Ele não chama não, irmãos, ele manda mesmo. É uma comissão do Senhor Jesus à sua igreja. Ele não esperou, não terceirizou a ida até Samaria. E o resultado os irmãos encontram dos versos 40 em diante. Vamos lá. João capítulo 4, o que é que aconteceu como resultado que culminou aqui na nossa divisa? 35, parte B. Olha só que interessante. O verso 39 vai dizer que muitos samaritanos daquela cidade creram em virtude do testemunho daquela mulher, que anunciou e disse tudo quanto ela tinha feito. O verso 40 vai dizer que, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali com ele 2 dias. Verso 41 diz que muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E aí eles completam no verso 42 dizendo assim: e diziam à mulher: já agora não é pelo que você disse, nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador de Samaria, não, o Salvador do mundo, amém. Irmãos, e aí veja, o testemunho da mulher, muitos creram pelo testemunho da mulher, está aqui, irmãos, descrito, verso 40, de 40 em diante, até o 42, mas eles tiveram aquilo que completos, não é, na sua visão, porque viram e ouviram que ele era verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu queria fechar com um testemunho, próxima tela por gentileza, de uma necessidade urgente. Vejam os campos, irmãos, estão brancos. Essa é uma realidade da nossa região. E talvez isso que nos despertou, Márcia e eu, a investirmos e a orarmos, como nós lemos também, Jesus dizendo lá em Mateus capítulo 9, de 35 a 38, que nós devemos orar ao Pai para enviar mais trabalhadores para a sua seara. Estamos precisando de trabalhadores ainda naquela região. Temos um grupo muito bonito lá, mas precisamos de mais gente. Olha o tanto de gente que a gente precisa evangelizar. Próxima tela é o testemunho de uma vida ou de vidas transformadas. A partir do testemunho da irmã Márcia, na vida da irmã Kelly, não é? A partir de uma visita, um estudo bíblico, a irmã Kelly, que está no vídeo da campanha passada, creio que os irmãos passaram aqui na igreja, aceitou o Senhor Jesus Cristo, casou, acertou a sua vida com Deus, porque o texto da mulher samaritana falou muito ao coração dela. Olha só que interessante. E é a base da nossa campanha nesse ano. A irmã Kelly casou, fomos padrinhos do casamento dela, e ela já está trazendo toda a sua família aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Porque você investiu, porque você prestou atenção, não é? Você viu a urgência da necessidade da evangelização, e porque você, como Jesus, junto conosco, está tendo compaixão das pessoas perdidas. Qual a sua prioridade hoje? Talvez essa seja a maior questão. Eu queria passar, para finalizar, alguns dados, não é? Que o meu coordenador me pediu para passar. Pode passar a próxima tela, eu vou ter que virar aqui para ler. Olha só, irmãos, você acha que não tem desafio em Sergipe? Nós temos um alto número de analfabetos, principalmente na nossa região, não é? Agreste e sertão. Famílias, pessoas, milhões abaixo da linha da pobreza. Superstição, os irmãos viram lá, o segundo maior centro de romaria do estado de Sergipe é da nossa região. Centenas de cidades com baixíssima porcentagem de evangélicos, muitos povoados, e essa é a nossa luta lá, sem nenhuma presença batista sequer evangélica. E 71% das cidades menos evangelizadas estão aqui no Nordeste. Das 485 cidades brasileiras com menos de 3% de evangélicos, 343 estão no sertão nordestino, além de mesquitas muçulmanas que os irmãos já sabem que estão abrindo aqui na região e se expandindo muito. Próxima tela. Irmãos, pessoas que precisam ser alcançadas, quilombolas. Aqui, 22 comunidades reconhecidas pelo governo. Em apenas 3 delas nós estamos presentes. Eu falo do povo batista. Ciganos, tribos chocós,
já estamos trabalhando, né? Temos um missionário, Deslânio, lá em Porto da Folha, que é também a nossa região, só que é Alto Sertão Sergipano, estamos dando um apoio para ele lá nesse sentido, está avançando lá com a tribo, que é onde ele é um líder local autóctone, sendo treinado para ficar lá de forma específica. E os sertanejos, menos de 2% da sua população ainda precisa ser alcançada. Surdos, eu fiz uma pesquisa breve, porque eu não tinha esse dado para colocar aí, e eu vi que nós temos hoje, talvez aqueles que são registrados, 4.000 surdos aqui no estado de Sergipe, irmãos, mas tem muito mais que isso, porque há os que não são registrados. Na nossa região também tem muitos surdos. Precisamos de igrejas batistas contextualizadas com esses grupos, chamados grupos minoritários, irmãos, grupos não alcançados. E das 30 cidades menos evangelizadas do Nordeste, 3 estão em solo sergipano. Nós temos 75 municípios. Nós temos praticamente alcançado todas as cidades, não é? Para o Senhor Jesus. Ou já houve um trabalho batista, ou tem uma presença batista lá. Mas precisamos ainda olhar com atenção para esses dados, porque os campos estão brancos para a colheita, irmãos. E por último, tem uma última tela, onde a gente convoca você a estar conosco. Se quiser firmar, não é, alguma parceria missionária, de visitar a gente numa caravana, estar conosco lá, irmão Felipe, já tenho conversado com ele sobre isso. Aliás, eu queria passar a próxima foto e pedir que vocês estejam conosco em oração. Agora, de 13 a 25 de julho, eu finalizo aqui, estaremos recebendo 48 irmãos do estado de São Paulo, numa caravana Jesus Transforma o Sertão, amém? Amém. Vai nos abençoar muito, irmãos, naquela região. E eu queria pedir que você estivesse orando por isso, mas também envolvido, não é? Na campanha do nosso estado. Nós temos muitos outros campos e com certeza vão ser divulgados em fotos, em vídeos, os trabalhos necessitados, onde nós precisamos avançar e alcançar mais perdidos e pessoas para o Senhor Jesus. Essa é a minha palavra hoje nessa manhã, uma palavra de desafio, porque o Senhor Jesus nos diz que os campos estão brancos, basta que nós apenas levantemos os olhos. Irmãos, no próprio texto, há versículos que vão falar da ceifa e dos ceifeiros, e nós estamos entre eles. Resta saber qual a sua posição no trabalho da obra do Senhor. Baixa a cabeça, nós vamos orar e clamar a Deus por mais trabalhadores para a sua seara. Senhor, obrigado porque Missões Sergipe 2023 começou. E há, Senhor, em nosso coração um desejo de desenvolvermos, assim como nosso mestre, o Senhor Jesus, uma compaixão pelos perdidos, que é uma das atitudes que nós precisamos buscar, mas há também uma urgência, Pai, há uma atitude de urgência, de primeiro clamar ao Senhor por mais trabalhadores, e também de buscarmos como igreja do Senhor, sermos relevantes para que o reino do Senhor se expanda no nosso estado. Ó Deus, esse estado maravilhoso, em que nós estamos aqui desde 2018, trabalhando desde 2019, e há tanto por se fazer. Obrigado, Senhor, por essa igreja, que ela tenha a atitude de ter atenção, assim como as nossas igrejas do estado de Sergipe em unidade e juntos como convenção, olhando e vendo os campos que estão brancos para a ceifa, pudermos, Pai, compartilhar a Tua palavra, assim como o Mestre fez, tanto com Nicodemos, um homem letrado, quanto como aquela mulher que estava ao meio-dia, escondida de todos, pegando água do poço, mas que o Senhor foi enviado para falar do Teu amor, e ela, pelo seu testemunho, compartilhou do Teu amor para uma cidade inteira, e muitas pessoas foram salvas por meio da Tua palavra, pelo testemunho da pregação do Evangelho. Nos dá, Senhor, a intrepidez no testemunho, e ajuda-nos como missionários Teus a ganhar Sergipe para Cristo. Que essa campanha seja a melhor e maior campanha de todos os tempos, não só em recursos, porque nós precisamos para alcançarmos mais pessoas, mas da pregação do Teu Evangelho por meio da Tua igreja, é o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe.